Olá a todos, essa é a terceira aula do curso sobre o 18 de Brumário aqui do canal Marx. Hoje nós vamos falar então finalmente do primeiro capítulo. Ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse se répète. Ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins. E eu começo logo com a primeira e super conhecida frase. Então Marx chama o Hegel logo no começo. Em algumas passagens de sua obra, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de dizer que a primeira é como tragédia e a segunda como farsa. Então, vamos entender o que o Marx está querendo chamar para... Por que ele está chamando Hegel aqui e como é que ele vai se utilizar desse argumento para o desenvolver do texto dele, até a gente entender por que o nome do livro é 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, ok? O Marx, eu já adianto que ele não acredita que os eventos históricos são reencenados duas vezes, em hipótese alguma. O que ele vai usar boa parte desse capítulo 1 é para mostrar que as revoluções, os grandes eventos históricos, eles conjuram, como o próprio autor usa, né? Eles se servem dos símbolos, dos signos, para dar espaço, para legitimar essa nova revolução que está sendo produzida. Não é uma reencenação, porque não se produz o mesmo efeito. Né? Quando então Marx diz que em vários eventos na história, por exemplo, quando Lutero ele se disfarça do apóstolo Paulo, quando a Revolução Jacobina, a Revolução Francesa como um todo reencena a fraseologia, os figurinos da República Romana, não está se tentando instituir novamente nem o Novo Testamento com Lutero, nem se reinstituir a República Romana na França. E como ele vai mostrar aqui, em 1848, entre 1848 e 1851, quando busca-se reencarnar, resgatar esses símbolos, essa fraseologia do período jacobino, está tentando se fazer um movimento revolucionário que ele vai explicar aqui com o desdobramento desse item, desse capítulo, que ele não pare algo novo, né? Se nós queremos realmente uma revolução nova, uma revolução dos trabalhadores, diferente das antigas revoluções, que ele vai mostrar que elas são... a fraseologia tem mais conteúdo do que a própria revolução, a revolução a nova, a dos trabalhadores, não pode olhar para o passado, ela tem que olhar para o futuro. Então é a partir desse chamamento do Hegel que ele começa a costurar o livro dele. Então o item 1 é super importante para a gente entender por que 18 de Brumário, né, de Luiz Bonaparte. Porque 18 de Brumário é o golpe que o tio do Luiz Bonaparte dá em 18 de Brumário, melhor dizendo, é o dia que o Napoleão Bonaparte, o tio do Luiz Bonaparte, dá o golpe no diretório e se imposta, né? O golpe do Napoleão na própria Revolução, que faz com que ele se torne, em seguida, imperador. Então, Marx está chamando essa data para mostrar o quanto a Revolução de 1848 da Primavera dos Povos, se você está um pouquinho perdido ou se você precisa lembrar alguma coisa da Primavera dos Povos, da Revolução Francesa, você dá uma olhadinha no vídeo passado que a gente fez todo o percurso histórico para você poder transitar bem durante esse livro. Então, ele está mostrando que a Revolução da Primavera dos Povos, de 1848 a 1851, quando ela conjura a Revolução Francesa, o período jacobino, ela está conjurando consigo mais do que esse período, né? Como a gente vai ver, junto da Revolução de 1848, mais do que o período do terror, está vindo também a figura do sobrinho do Napoleão. Então, ele vai fazer 3 movimentos aqui, né? Então, ele vai falar como o passado é usado para legitimar movimentos do presente histórico, né? Várias revoluções históricas. Ele vai colocar que as revoluções antigas, ele está fazendo um corte, né? Do que veio antes e do que ele está chamando de futuro, né? As revoluções dos trabalhadores, as revoluções do século XIX, né? Ele está apontando para o futuro.
as revoluções modernas, as próximas revoluções mobilizadas pelos trabalhadores, elas precisam se basear numa língua nova. Ele vai usar essa metáfora, né? Enquanto você estiver utilizando uma língua antiga para falar de algo novo, você nunca vai conseguir se apropriar do novo de fato. Então ele fala, enquanto o movimento dos trabalhadores não conseguir fazer esse movimento, esse desdobrar de compreender o que é esse lugar novo, ele não consegue instituir uma revolução que consagre os seus ditames, né? Isso é muito interessante, isso nos permite pensar muito o que significa para nós os nossos bloqueios em pensar o que seria um mundo não capitalista, por exemplo, né? E as nossas dificuldades, por exemplo, de permitir de forma fática apresentar o que seria uma revolução socialista sem conjurar o nosso passado revolucionário, digamos assim. Tá gostando do curso até aqui? Muito que bom! Você pode dar seu like. Você pode seguir a gente nas redes sociais, @canalmarx, no Instagram, no Twitter, e parece que agora o Diogo inventou um TikTok também, por Deus. Se você tiver com alguma dúvida sobre o conteúdo do livro, alguma ideia que pipocou na sua mente, pode escrever aqui nos comentários do YouTube. Conforme a gente for progredindo, no final a gente faz um rescaldo das perguntas que surgirem, ok? Vamos continuar. Outro aspecto importante que a gente mencionou bastante no primeiro vídeo desse curso sobre o 18 de Brumário, quando o Marcuse fala do capitalismo tardio, né? Como o capitalismo tardio, ele faz um movimento de... Ele lança para fora, né? Ele lança ao mar toda a força social que ele se utilizou para se erigir como força social, né? Como o capitalismo, quando ele se ele se institui como força social, como forma social, melhor dizendo, ele fecha a porteira para que ninguém mais assimile consigo e exija a mobilização, a contínua mobilização feita na sociedade em direção a maiores progressos, né? Então, o Marx vai colocar o seguinte: essas antigas revoluções, ao se utilizarem dessa linguagem antiga, assim que elas então se instituem, elas botam para fora essas formas antediluvianas, que são essas formas antigas, esses colossos antigos, e já apresentam os verdadeiros porta-vozes, os intérpretes dessa nova forma social. Então, o movimento é de mostrar como as revoluções anteriores, as revoluções capitalistas, no nosso caso, para ilustrar bem o que a gente está tentando dizer, elas se utilizam desses símbolos, desses significados, e assim que então elas se colocam, se instituem, elas lançam eles fora para permanecer só o que lhe interessava de fato nesse movimento revolucionário. E eu vou pedir para o nosso operador de câmera para a gente ler um trecho aqui que eu achei muito interessante. Aos nossos caros telespectadores, nós estamos sempre nos reportando a essa edição aqui do 18 de Brumário, então vamos lá para a página 27. Marx fala em relação à Revolução Capitalista, né, à Revolução Francesa. E foi nas tradições de rigor clássico da República Romana que os seus gladiadores encontraram os ideais e as formas artísticas, as autoilusões de que ela precisava para ocultar de si mesma a limitação burguesa do conteúdo das suas lutas e manter o seu entusiasmo no mesmo nível elevado das grandes tragédias históricas. Do mesmo modo, um século antes e em outro estágio do desenvolvimento, Cromwell, então ele está fazendo um paralelo das revoluções francesa e inglesa, e o povo inglês haviam tomado de empréstimo a linguagem, o fervor e as ilusões do Antigo Testamento em favor da sua revolução burguesa. Atingido o objetivo real, consumada a reestruturação burguesa da sociedade inglesa, Locke tomou o lugar de Habacuque, certo? Então essa parte mostra pra gente como é um sentido revolucionário mobilizar
com os símbolos antigos, um contingente social muito maior do que a própria revolução, no caso a burguesa, tem interesse de fato em instituir. Ainda nesse item, o Marx vai mostrar como nesse argumento de que as revoluções capitalistas se utilizam de linguagem do passado para se instituir rapidamente e entram em ressaca para capturar o movimento social e se manter no lugar, ele vai comparar como as revoluções sociais, elas fazem recuos constantes de reavaliação e não se projetam para o futuro, sempre buscando entender a mobilização, criticar todo o processo em andamento. Então, a gente vai dar continuidade para essa análise que o Marx vai fazer no item 1, certo? E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se. No site apoia.se/canalmarx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix. No canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. Então, continuando o capítulo 1, o Marx vai colocar que, basicamente, as revoluções proletárias, elas se boicotam, elas patinam, enquanto as revoluções burguesas, elas são muito rápidas, elas assim que tomam o poder, elas não titubeiam, elas não vão boicotar a si mesmas, não vão fazer um governo provisório, né? O que ele está querendo dizer é que assim que a classe capitalista se institui, ela alça o poder, ela faz todo o processo para se cristalizar, porque ela tem consciência de si, ela tem consciência da modificação que ela quer propor. E o que ele vai colocar aqui nas páginas seguintes é que a classe proletária, a revolução proletária, ela, por não ter clareza, ou como ele diz, né, recuam diante da enormidade ainda pouco clara dos seus próprios objetivos, né? Então, quando ele diz que a verdadeira revolução moderna que está por vir, mobilizada pelos proletários, tem que olhar para o futuro, não se utilizar dos antigos espíritos, né? Conjurar antigos espíritos tem a ver com isso, porque não é nessa conjuração dos antigos que a revolução proletária vai reconhecer a si mesmo esse algo novo, essa enormidade que está por vir. Então ela patina, e é isso que ele vai mostrar no momento seguinte. Então o Marx, ele faz essas ponderações e aí ele começa a analisar propriamente o processo que vai de 1848 a 1851. Se perdeu, volta para o vídeo anterior, tá tudo claro lá. Então ele vai falar basicamente daqui para frente que o movimento da Primavera dos Povos vai sofrer uma contra-revolução reacionária, né? E ele vai dividir esse período de 1848 a 51 em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de deslumbramento, que ele vai colocar a etapa de fevereiro é uma etapa de deslumbramento, de euforia, né? E mesmo quando, como a gente vai ver nas 2 seguintes etapas, a coisa se desmancha no ar, né? Como ele comenta aqui, não adianta falar que ninguém entendeu, todos foram pegos de surpresa, tem alguma coisa que não ficou clara, né? O movimento revolucionário de 48, da Primavera dos Povos, perdeu contato com a realidade e não conseguiu compreender o que estava por vir, né? Então ele comenta que o movimento revolucionário iniciado em 48, que teve o seu ápice de fevereiro a março, ou seja, pouquíssimo tempo, teve controle do processo em mãos, ele vai refugar a ponto de acreditar que, como a gente vai ver, o fim do mandato presidencial do Luiz Bonaparte vai encerrar esse ciclo negativo, esse ciclo de perdas, e tudo vai se iniciar a partir de então, né? Um grande processo de igualdade, de paz e harmonia, nesses termos que ele coloca mesmo, uma fé
né, uma fé na justiça, vai se dar como se fosse uma questão moral, como se fosse uma questão de milagre. Logo depois, o que não acontece, como a gente sabe, antes mesmo de 1852, a gente vai ter o golpe do Bonaparte, do sobrinho do Luiz Bonaparte, em dezembro. E a coisa toda se desanda. Então, o Marx está tentando, mais do que olhar todo o movimento, é tentar entender como é que o movimento revolucionário de 1848, que já é promovido pelos proletários de Paris, ele perde o contato da realidade, ele perde uma chance, ele perde a capacidade de impor uma república social. Né? Então, é disso daqui para frente o que o capítulo 1 e os próximos vão analisar, tá bom? Bom, o Marx vai fazer da seguinte forma, ele vai dividir em 3 fases esse período. A primeira fase é de fevereiro, a segunda fase vai de 4 de maio de 1848 a 28 de maio do ano seguinte, 49, ele vai chamar de período da República ou da Assembleia Nacional Constituinte, tá? E a terceira fase é que vai de 28 de maio de 49 a 2 de dezembro de 51, período da República Constitucional. Esse 2 de dezembro de 51 a gente já sabe que é quando de fato o Bonaparte vai dar... Ele não sairá da presidência como estava previsto para maio do ano anterior, do ano seguinte. Esse 2 de dezembro é o corte que se dá no livro, porque o Bonaparte, basicamente, ele não vai passar pelo rito do processo eleitoral seguinte, que se daria em maio de 1852. Algo acontece em 51 que é um raio num céu de brigadeiro, e é todo esse percurso que a gente vai analisar nesse livro. Essa primeira fase de fevereiro, que é a fase da Primavera dos Povos, da Revolução Proletária, ela vai se caracterizar por um governo constituinte provisório. Marx vai destacar muito o que os próprios revolucionários vão chamar a si próprios de provisórios, né? Ninguém vai fazer absolutamente nada no sentido de fazer uma grande modificação. É como se o estar ali congelasse a própria capacidade do movimento revolucionário de tomar o controle. É como se esfarfalhasse, né? Estão todos atônitos, né? E esse titubear permite que logo em seguida já se institua a segunda fase. No meio desse grande processo revolucionário que toma conta da França, a demanda da burguesia, que está mobilizada nesse período muito inicial, é de basicamente ampliar os privilégios de uma aristocracia burguesa que participava da monarquia parlamentarista, que vai ser varrida logo de cara nessa primeira fase de 1848, né? Então, a Primavera dos Povos, logo de cara, ela varre o Luiz Felipe de Orleans, que foi reconduzido pela restauração, pelo movimento de restauração pós-Napoleão. E a burguesia que está atenta a esse movimento revolucionário, ela, na verdade, ela quer expandir os limites para mais membros da classe capitalista participarem e não só a aristocracia financeira. Enquanto os proletários, propriamente ditos, quando o movimento proletário ele toma vulto e ele aparece no horizonte, não tem guarda nacional, não tem exército, absolutamente ninguém das forças militares vão limitar o movimento dos proletários de Paris. E é nessa hora que tem a fuga do Luiz Felipe de Orleans, ok? Então, todo esse período breve da primeira fase acontece esses eventos aqui. Então, os proletários eles vão instituir uma república social, mas por tê-la conquistado de armas na mão, o proletariado lhe imprimiu seu selo. Esse é o conteúdo geral, mas a prática, como o Marx vai colocar, a prática é conservadora. A prática é tradicional e aí a coisa se perde rapidamente. Então, enquanto a revolução proletária, essa revolução social, ela tá provisória, né? Ela se diz social, mas ela faz tudo de forma conservadora,
todo o grupo que se mobiliza nesse início de 1848, a gente vai ver que é bem o início, enquanto a parte proletária está patinando, não tem certeza de como vai infundir essa relação em benefício do proletariado, a parte burguesa, ela tem muito claro o que ela quer, e o Marx vai usar, e ele vai usar bastante essa imagem, a parte do leão. Né? E aqui na nota, tem uma nota do tradutor na página 33 que explica direitinho, eu vou ler aqui para vocês, né? Essa expressão é muito usada nesse texto por Marx, comum também em português, que alude à figura do leão nas fábulas de Êxopo. Então, a história é a seguinte. Marx alude a uma fábula específica em que o leão, a raposa, o chacal e o lobo fazem um acordo para caçar juntos e dividir entre si o que conseguirem abater. Muito bem. Na primeira experiência que fizeram, mataram um veado. E o leão mandou dividir a presa em 4 partes iguais. Depois se colocou diante desses pedaços e informou aos 3 parceiros que ficaria com o primeiro pedaço por ser o rei dos animais, com o segundo pedaço por ser o responsável pela partilha, com o terceiro por ser a parte que lhe cabe de direito na sociedade, e também com o quarto por não acreditar que alguém estivesse disposto a disputar com ele. Daí se origina a expressão a parte do leão, que é comumente entendida como a maior e melhor parte do bolo. Ok? Então, o Marx vai usar bastante essa expressão aqui, e então a gente já esclarece o que é que ela quer dizer. E tem muito a ver com a incapacidade e a falta de clareza do movimento revolucionário neste momento, mas a gente pode fazer a autocrítica de quantas vezes essa falta de clareza revolucionária permite uma circunstância dessa aconteça. Olá! Tá gostando da nossa leitura do 18 de Brumário? Você sabia que nós temos uma outra playlist lendo O Capital? Vem com a gente, desde os prefácios, capítulo por capítulo, item por item, nós comentamos a leitura da obra de Karl Marx, O Capital. No momento eleitoral, a segunda fase se dá exatamente nesse momento eleitoral, que se dá com a institucionalização, né, com a colocação da Assembleia Nacional, que vai eleger o Luiz Bonaparte. E nesse processo eleitoral se inicia um movimento contra-revolucionário muito forte. Diferente do que os proletários estavam esperando, todas as classes sociais estão mobilizadas no Partido da Ordem e deixam o movimento proletário completamente sozinho. Então, no Partido da Ordem estão os padrecos, os campesinos, o campesinato, a burguesia industrial, porque nesse período diferente da Revolução Francesa a gente já tem uma burguesia industrial na França, a gente tem a burguesia financista que fala? Nós temos os pequenos burgueses, nós temos o lumpenproletariado, todo mundo junto do exército contra a mobilização dos proletários. E quando o movimento de fevereiro proletário da Revolução de 48 entende que está tomando um golpe contra-revolucionário, a gente tem a insurreição de junho, que vai de 23 a 26 de junho, ou seja, são 3 dias, é uma derrota sanguinária. Basicamente, os que não morrem são extraditados da França, certo? E dali em diante é o que a gente passa a ver com clareza o que o Marx estava chamando de capitalismo tardio. Então, Marx vai falar que a partir dessa derrota, o movimento do proletariado ele recua historicamente. Ele prefere entrar num segundo plano, né, quando ele se vê sozinho nessa cena de mobilização social. A página 35 é uma passagem muito plástica, né? O movimento do proletariado tenta projetar-se à frente toda vez que o movimento parece tomar um novo impulso, mas isso ocorre com energia e resultado cada vez menores. Sempre que a efervescência revolucionária tomou conta de uma das camadas sociais acima do proletariado, a classe trabalhadora se aliou a ela e, em consequência, compartilhou todas as derrotas sucessivas sofridas pelos diferentes partidos.
Um após o outro, os seus líderes mais expressivos na Assembleia e na imprensa foram vitimados pelos tribunais e figuras cada vez mais ambíguas passaram a encabeçá-los. O proletariado se lançou, em parte, a experimentos doutrinários, bancos de câmbio, associações de trabalhadores, ou seja, ao movimento em que abriu mão de revolucionar o velho mundo com o seu grande cabedal de recursos próprios. Ele tentou antes consumar a sua própria redenção pelas costas da sociedade de modo privado, no âmbito das suas condições restritas de existência, e por isso necessariamente fracassou. Ele parece não conseguir reencontrar em si mesmo a grandeza revolucionária, nem renovar as suas energias com as novas alianças feitas, enquanto todas as classes contra as quais lutou naquele junho não estiverem abatidas, aplastadas no chão ao lado dele próprio. Estou na página 35. Então, ele mostra como essa contínua falta de clareza, né? O Marx vai falar aqui. Então, o movimento dos trabalhadores, toda vez que tenta voltar a assumir a posição, ele patina, ele se boicota, ele sucumbe, e nesse processo, isso é muito importante para a gente, esse movimento, nesse processo de patinar, né, na hora que ele toma o poder, ele se debate em si próprio, ele permite que as forças inimigas, né, a classe instituída, a classe capitalista, se reorganize e se agigante ainda mais. Nesses processos cada vez mais difíceis dos trabalhadores tomarem o controle e patinarem, ele está, na verdade, permitindo que uma reorganização cada vez mais intensa, cada vez mais despótica da classe burguesa, que faz com que toda a sociedade se coordene através dela, fique cada vez mais concentrada. E é isso que ele vai começar a falar a partir de agora. Então, assim como a gente tinha falado no primeiro vídeo, essa vitória contra-revolucionária é extremamente reacionária. Daqui em diante, todas as mobilizações que forem feitas de qualquer classe, inclusive daqueles que se agruparam no Partido da Ordem contra os proletários, vão ser classificadas como anarquistas, comunistas, socialistas, contra-sociais. Todas as demandas, qualquer que forem, mais progressistas, uma simples reforma, ele fala com essas palavras, uma simples reforma tributária, financeira, vai ser colocada como uma questão comunista, uma questão menor, uma questão de balbúrdia, uma questão de bagunça, né? Os inimigos da sociedade. Então, ele vai colocar aqui, ele vai ponderar que a forma da república, a forma de manifestação política da república só serve para o período de ascensão da burguesia. O período seguinte, onde ela já se estabelece, essa república ela vai tomar contornos de um despotismo que fala, né? A burguesia, quando se institui como forma social, ela transforma a república num outro... Ela faz da forma política da república uma aparência com outro conteúdo. O conteúdo é despótico, é extremamente restrito. E quanto mais mobilizações existirem no sentido de tornar essa sociedade se barganhar questões sociais, mais restrita essa forma social burguesa vai se tornar. Então Marx vai falar na página 36 do capítulo 1. Os capitalistas salvaram a sociedade dos inimigos da sociedade. O lema repassado por eles às suas tropas consistia nas palavras-chave da antiga sociedade: propriedade, família, religião, ordem, instigando a cruzada contra-revolucionária com a frase: sob este signo vencerás. A partir desse momento, sempre que qualquer um dos numerosos partidos que haviam se conglomerado sob esse signo contra os insurgentes de junho tenta impor na arena revolucionária o interesse da sua própria classe, ele sucumbe diante do mote propriedade, família, religião e ordem. O Marx vai colocar aqui como a fraseologia vai passar a ser utilizada para selar. Ela não vai ser mais utilizada para revolucionar, ela vai ser utilizada de forma reacionária.
né? A fraseologia contra-revolucionária da sociedade burguesa, ela vai ser reivindicada para manter, né? Ela vai se utilizar de signos tradicionais para manter a coesão social. Para acabar esse capítulo, tem uma parte muito bacana aqui. O Marx segue. A sociedade é salva sempre que o círculo dos seus dominadores se estreita, sempre que o interesse mais exclusivo é imposto a um mais amplo. Toda e qualquer reivindicação das mais elementares reforma financeira burguesa, do mais trivial liberalismo, do mais formal republicanismo, da mais banal democracia é simultaneamente punida com atentado contra a sociedade e estigmatizado como socialismo. E aí ele vai falar que os próprios defensores da classe, dessa sociedade burguesa, vão ser punidos, vão ser defenestrados, vão ser escorraçados da sua função conforme a defesa dos interesses burgueses forem sendo imprimidas no jogo social. Então é interessante pensar que o Marx está falando como a sociedade burguesa vai se movimentar para manter a sua forma social, que nós, lendo Capital, sabemos que é um modo de exploração do trabalho, e ela vai se apresentar nesses agrupamentos, nesses rearranjos políticos. Mas para saber o que ela está rearranjando para continuar fazendo a sua manutenção, os seus negócios capitalistas, então a gente olha para a teoria do valor. Para entender como ela se mobiliza socialmente, a gente olha para o materialismo histórico, para a luta de classes. É isso, até o próximo capítulo.